noite, meu nome é Claudete Borchardt, eu também estou hoje palestrando aqui. E a minha fala segue ao que o Eduardo falou. Muito bem. Primeiro, eu quero perguntar a vocês têm o Evangelho segundo o Espiritismo? Todos têm Evangelho. Quem não tiver, dá um jeito de conseguir. O Eduardo falou que a gente lê esse Evangelho, estuda. Eu vou explicar uma coisinha. Nós temos grupos de estudo. Como a pandemia, a gente acabou fazendo virtual, tá? Nos encontrando virtualmente. O Eduardo está há 8 anos aqui, né, Eduardo? Eu estou uns 20 e poucos. Como é que funciona? A gente entra no grupo, faz oração de abertura e daí a gente estuda o Evangelho. Como é que é? A gente começa lá das primeiras páginas do Evangelho e quando termina o ano, que encerra, nós já lemos o Evangelho, já estudamos. Eu posso dizer 20 e poucas vezes eu já li esse Evangelho de cabo a rabo. E, gente, toda vez ele é diferente. Toda vez que a gente lê, ele é diferente. Sabe? É como magia, sei lá. É sempre diferente. Às vezes a gente chega em casa e abre o Evangelho e lê um texto, né, uma parte ali, um capítulo. Tá bom, passa na outra semana, no Evangelho no Lar, na outra semana lê outro, e de repente a gente volta para aquele, abre sem querer naquele capítulo de novo. Claro que nunca é sem querer, né? Depois que a gente começa a frequentar o centro espírita, a gente para de pensar no sem querer. A gente sabe muito bem que tudo que acontece é para acontecer e tem que acontecer. E daí a gente lê de novo. E ele já tem uma coisa diferente. Normalmente, quando a gente chega na casa espírita e vai assistir a palestra, quando nós terminamos a palestra, sempre tem alguém que diz, puxa, a palestra foi feita para mim. Por que aquela pessoa veio aquele dia para ouvir aquela palestra? Porque ela precisava daquilo. Aquilo era importante naquele momento para ela. Então, só para vocês continuarem, leiam o Evangelho, abram o capítulo aleatoriamente, mas leiam e pensem no que aquilo tem a ver com a vida. Porque essa é a história real do Evangelho. É nos mostrar o caminho, é nos mostrar alguma coisa. Por que eu abri naquela página? Por que eu estou lendo aquilo ali? Tem alguma coisa ali que eu preciso prestar atenção. E daí eu começo a fazer comparações com a minha vida. E descubro, é isso que eu preciso saber. O capítulo sempre toda palestra, ela sai de um capítulo do Evangelho. E o capítulo que foi destinado a nós, hoje, é o capítulo 9, que é a fé que move montanhas. Ele é muito interessante porque ele tem 2 parábolas nesse capítulo. Uma delas, Jesus está chegando em Nazaré e vem uma pessoa e diz, ai, Senhor, por favor, ajuda meu filho. O meu filho... Eu odeio esses mosquitinhos pequenininhos que ficam... não devia odiar, né? Fazer o quê? Estou aprendendo. Ele disse... Meu filho, ele está muito mal. Ele está sempre... com crises, ora
um fogo, ora na água, sempre numa crise incrível, e a gente não consegue. Eu já falei com os seus apóstolos, eu já levei ele aos seus apóstolos, e os seus apóstolos não conseguiram curar ele. Aí ele pegou essa pessoa, você está curado e tal, e a pessoa ficou, o rapaz saiu ótimo, perfeito dali, bem curado e tal. E daí os apóstolos perguntaram, mas, Senhor, por que a gente não consegue? A gente faz as coisas que o Senhor nos ensina, e por que a gente não conseguiu? Pela pouca fé que vocês têm. Homens de pouca fé, os apóstolos dele. Ele chamou eles, ele disse isso: se vocês tiverem a fé do tamanho de uma semente de mostarda, quem conhece semente de mostarda, ela é minúscula, pequenininha, vocês transportam essa montanha daqui para lá. Mas vocês não têm fé. E os apóstolos que seguiam Jesus durante tanto tempo, né, eles ficaram nessa dúvida: como eu não tenho fé, né? Eu mestre, eu acredito, daria minha vida por ele. A fé, ela não é dita, ela não é um encantamento, como o Eduardo disse, porque todos estavam encantados pelo mestre, encantados pela palavra dele, mas não é isso. A fé é acreditar com certeza naquilo. É óbvio que ele não estava dizendo que ele tinha que transportar montanhas. Ele tinha que transportar a si mesmo. Ele tinha que mudar, não mudar a montanha, mas mudar a sua forma de ver as coisas. Quando a gente faz alguma coisa, quando a gente vai fazer alguma tarefa nossa, aí diz assim: tem pensamento positivo. Pensamento positivo, vamos pensar positivamente, vai conseguir fazer isso aí. Mas não estou conseguindo. Pensa positivamente que vai dar certo. E daí tu fica: não, eu vou lá e vai dar certo. Aí tu vai lá, faz a tua entrevista e pá, deu certo. Esse é o lado material da fé. Esse é o lado que tem que passar para o espiritual. Não é fácil. Veja, os apóstolos não conseguiram. Hoje eu peguei o livro do Estevão. E no início, ele fala que no dia de Pentecostes, eles estavam entrando na cidade, e naquele dia, eles vendo todo esse sentimento que houve, a entrada de Jesus, que os profetas se deram conta da fé que eles tinham. E Jesus começou a pregar e começou a fazer milagres. E a festa de Pentecostes tinha povos de várias regiões com idiomas diferentes. Era uma grande festa. E ele, no meio daquela multidão, algumas pessoas que glorificavam a vinda do mestre, outros que criticavam, né? Só que nesse meio tempo, Jesus foi fazendo as palestras, foi fazendo os milagres. E mais tarde a gente descobre que não são milagres, porque ele diz: isso não é um milagre. Isso é o que todo mundo pode fazer, se acreditar.
Aí os profetas vendo aquilo preencheu eles de uma forma, sabe aquele estalo que dá? Quando às vezes a gente está tentando fazer alguma coisa e não consegue, e sabe que de repente dá um estalo. É isso. Foi o que aconteceu com eles. E daí cada um foi para um lado, e cada um em idiomas diferentes, conseguiram transmitir a mensagem de Jesus e fazer os milagres. E fazer as curas. Por isso que quando a gente trabalha em cabine de cura, não tem nenhum milagre acontecendo. É a energia que a gente acredita e que tem dentro de cada um de nós. É a energia da equipe espiritual junto conosco, trabalhando na cura. É a mesma coisa que os apóstolos faziam. Eles trabalhavam e eles acreditavam. Por isso que a gente fala, cuidado, às vezes as pessoas acreditam, são enganadas. Prestem atenção. E o desejo da pessoa em receber aquela bênção. Sabe assim, vocês já viram que Jesus, quando passava pelas ruas, ele podia saber, tu está doente, eu vou te curar, Jesus sabia. Ele sabia as pessoas que estavam ali. Mas ele não fazia isso. As pessoas vinham até ele e pediam, Senhor, me ajude, me cure, me salve. Tu tem que se dispor a ir, a buscar. Quando a gente fala no crescimento, no desenvolvimento que a gente tem que ter, a encarnação, morre, nasce. Isso nos dá a oportunidade de enxergar as coisas e ter o estalo. E cada encarnação nossa nos dá um estalo. Nos mostra alguma coisa nova e nós crescemos. O que eu quero trazer para todos é a importância de efetivamente acreditar em Jesus. Crer nele. Tem uma passagem que eu acho bem interessante, não consigo controlar aqui, para mim ela, né? Certinho. Que assim, uma pessoa contou que ela viajava muito, dava muitas palestras, saía muito, e ela era separada do marido, mas morava 3 casas da casa dele, onde os filhos, ela cuidava dos filhos, eles se davam bem, eram amigos. E ela, então, quando ela vinha de viagem, ela procurava ficar mais com os filhos. Ela era uma palestrante espírita, que dá palestras em vários lugares. Aí ela contando, e isso me ajudou muito quando eu estava fora, porque daí me caiu a ficha. Ela contando assim, que ela tinha que levar a filha dela no médico, filha pequena. Aí ela pegou a filha, botou no carro para levar no médico. E daí, indo para o médico, que não era muito longe, disse assim, aqui é a tua escola. Aham. Essa filha é né? Não tem outro. Aham. Aqui, tá, é onde tu vem fazer a natação. Aham. Eu quero que tu veja o teu caminho. Aham. Então, aqui agora é a praça. Aham. E agora nós vamos chegar no médico. Aham. Ela não olhou nenhuma vez.
para ver se era praça, para ver se era... Nada. E a mãe dela, quando estava chegando no médico, se deu conta de uma coisa. Por que a criança não olhava, não prestava atenção? Porque ela confiava na mãe dela. Ela sabia que se a mãe dela estava dizendo que ali era a escola, é porque era a escola. Se ali era aula de natação, era aula de natação. Se ali era praça, é porque era praça. Se nós chegamos no médico, é porque chegamos no médico. Então, ela estava totalmente entregue à mãe. A confiança era plena nela. E aí a médica se deu conta, meu Deus do céu, é isso. A minha confiança tem que ser sim a Deus. Eu tenho que ter essa confiança em Deus. Eu tenho que acreditar como a minha filha teve confiança em mim. Eu tenho que ter essa confiança com Deus. De dizer, Senhor, eu me entrego em tuas mãos. Então eu entreguei, está entregue. Eu não tenho mais que ficar desesperada por aquilo, porque Ele sabe o que vai fazer. Mas o que a gente faz? A gente diz, ai, Senhor, me socorre, me ajuda aí. Está nas tuas mãos agora. Mas a gente continua preocupado, a gente continua estressado, a gente continua... Né? Mas se tu entregou para Deus, por que eu estou preocupada? Eu confio nele ou não confio nele? Isso tem a ver com a fé. Isso tem a ver com o que nós sentimos por Deus, por Jesus. Nós precisamos acreditar efetivamente. E eu estava numa situação bem complicada. Eu não estava morando no Brasil. Eu precisava me desfazer de um estabelecimento que eu tinha, porque eu precisava voltar. E eu não conseguia vender. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei pensando, gente, é verdade. Eu preciso entregar isso para Deus. Não que eu vá entregar a Deus, por exemplo, eu conversei com ele, eu disse, Deus, o Senhor sabe o que tem que ser feito, o que vai ser feito, eu entrego nas suas mãos. Se eu conseguir vender, era o que ele estava me colocando. É lógico que eu continuei arrumando as coisas, continuei limpando, continuei organizando. Gente, isso aconteceu de noite. No outro dia eu estava com o café fechado, a porta encostada, e eu estava arrumando as coisas porque eu ia vender o balcão, né? Não estava conseguindo vender o café, então ia vender as coisas quebradas, então estava arrumando. E tinha alguns clientes que são super queridos que estavam ali dentro, junto, conversando comigo e tal, para mim não ficar sozinha. E nisso bateu na porta uma jovem, mais uma senhora, e ela disse, ai, por favor, você pode me dar uma informação? Eu disse, claro, pode entrar. Daí ela entrou, estou procurando uma casa para alugar por aqui, não sei o que, Então, acho que só em tal lugar que eu vi, o cliente disse, não, peraí que eu vou olhar aqui no site já para ver se tem alguma coisa. E ela disse, ai, que amor, como é bonitinho esse café aqui, tá fechado, por quê? Eu disse, porque eu tenho que vender ele, eu preciso voltar para o Brasil, estou com um problema com a minha mãe e tenho que voltar. Ela, posso olhar? Eu disse, pode vir aqui, olha. Entrou, olhou, aí ela chegou e me disse assim, qual é o teu menor preço? Eu disse, é esse aqui, tá fechado. Como é que eu não vou acreditar, gente? Eu pedi, eu entreguei para Deus da noite, assim, com toda certeza. Eu tirei aquele peso da minha cabeça. Aquilo não é mais meu.
eu estava leve no outro dia e me acontece isso no dia seguinte. E foi assim. Eu fechei com ela naquele dia, no outro dia a gente assinou e deu. Então, eu digo isso porque foi tão impressionante. E todas as pessoas que eu contei, que eu disse, olha, quando fizerem isso, façam de verdade, acreditem, tirem aquilo da cabeça. Não que tu vá abandonar, relaxar, não é isso. Mas aquela tensão. Porque se tu entregou para Deus, tu entregou para Deus. Se tu tiver fé, tá entregue. Se ele não quisesse, se ele entendesse que era melhor eu ficar lá, eu ia entender. Então, é isso que acontece. A gente quer, eu pedi, me ajuda, estou entregando nas tuas mãos. O que o Senhor decidir, está decidido. E acontece isso. Então, agora quem fica emocionado sou eu. Porque, realmente, olha, quando a gente começa a acreditar em Deus, quando a gente começa a acreditar em Jesus, olhar, sabe, ouvir as palavras dele, entender o que ele diz, é maravilhoso. Ele disse que Jesus teve, quando perguntado, porque ele foi colocado à prova quando ele deu os 2 mandamentos, ele estava sendo colocado à prova. Então eles perguntaram, quais são os mandamentos? Qual o mais importante? Né? Esperando que ele fosse dizer os 10 mandamentos. Se ele não dissesse aquilo, ele estaria indo contra a lei. Então eles estavam colocando Jesus à prova. E ele disse, são 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu sempre digo que Deus é Pai. Deus criou tudo. Deus está no comando dessa nau, que é a Terra e que são outros tantos planetas. Se Ele nos criou, nós somos seus filhos, não somos seus filhos? Nós não somos filhos de Deus? Se nós somos filhos de Deus, eu tenho o DNA de Deus. Todo mundo tem o DNA de Deus. E se eu tenho que amar a Deus, e ele diz, o segundo e tão importante quanto o primeiro é amar o próximo como a si mesmo. Se eu não me amar, eu não estou amando a Deus, porque Deus está em mim. Se eu não amar o próximo, eu também não estou amando a Deus, porque Deus está no próximo. Vê como são 2, e ele é tão extenso, tão grande, tão poderoso. Se a gente começar a pensar assim, essas mudanças que nós estamos vivendo agora, que a gente vem evoluindo rapidamente, muito rápido nos últimos tempos, então a gente ficou meio que paradão assim, durante muito tempo, de repente foi... Né? De repente a gente estava na Lua, de repente já estava com um celular, um computador, e tudo começou a surgir muito mais rápido. Essa evolução já é uma evolução prevista, ela já é dita por muitos estudiosos espíritas que até já desencarnaram, e vocês conhecem bem, que é o Chico. Então nós estamos muito próximos dessa grande mudança. Aí ele falou em diversidade, né? Nas coisas que nós estamos conseguindo entender e aceitar e respeitar. Por quê? Porque ele é o meu próximo. Quem é o meu próximo?
Quem é meu próximo? É minha filha? É minha mãe? Meus irmãos? O meu próximo é quem está próximo. O meu próximo, tu é meu próximo. Qualquer um aqui é meu próximo. Então, eu tenho que amar as outras pessoas. E quanto mais a gente aprende isso, mais a gente respeita as diversidades que existem. Porque elas não existem espiritualmente. As diversidades não existem espiritualmente. Todos nós somos iguais. Todos nós somos irmãos. Todos nós estamos na mesma jornada, na mesma luta. Num momento eu venho Claudete, no outro eu venho Mário, no outro eu venho qualquer outro ser. Não interessa o que está por fora. Interessa o que a gente tem por dentro. E nós vemos hoje muitas pessoas com deficiência que uma vez se escondia. Essas pessoas não podiam aparecer, elas ficavam trancadas em casa, elas eram uma vergonha. E hoje elas estão na rua, elas estão trabalhando, elas estão buscando aprender a sua maneira, o seu desenvolvimento. Quantas pessoas, de repente, dizem, meu Deus, eu nem sabia que tinha tanto. Por que estavam escondidos? E hoje estão aqui, nos dando lição, nos ensinando que pequenas coisas que fazem são grandiosas dentro da possibilidade de cada um.